Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Já abriu? Então, quem já abriu pode ficar de pé, por favor. Uma forma de a gente dizer para Deus, reverenciando a palavra de Deus, nós estamos aí, prontos para ouvir tua palavra, coração aberto, combater o bom combate. Amém? Isso aqui é a história de Davi, que eu quero ir um pouco mais a fundo, eu quero que você entenda quem era Davi, o coração de Davi. Antes da gente ler, só quero que você entenda aqui, Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul, o rei de Israel, era o líder de Davi. Então Davi não podia pisar mais em Israel, porque ele estava perseguido de morte, sem ter feito nada. Quem eu fiz eu dessa vez, né? Davi sempre falava isso. Ele não tinha feito nada. Aí Davi foi pedir apoio para os filisteus, os inimigos. E os inimigos, o próprio filisteu, o rei filisteu gostava de Davi, mas ele disse, olha, a gente não vai poder te acolher não, cara. Eu sei que Saul está te perseguindo, você precisa de comida, alojamento, aqui ficar com a gente, mas você vai ter que voltar, porque os príncipes dos filisteus não te querem aqui. Aí Davi, sabe aquele cara que foi para a igreja? Imagina só. Aí depois começou a ser perseguido, aí quis voltar para o mundo, aí foi para a turma da bebida, da droga, aí o pessoal falou, não, aqui não quer você não, irmão. Nem o inimigo te quer. Davi estava assim, né? Ele foi para o lado filisteu, nem o inimigo queria ele. Falou, não, aqui também tu não pode ficar não. Aí Davi olhou para os seus guerreiros, que ele tinha feito uma turma na caverna de Adulão, em torno de 400 guerreiros, e começaram a ir embora. Falaram, não queremos a sua liderança. E ficaram alguns. Desses alguns voltaram para Ziclag, porque Davi falou, vamos voltar para casa e vamos, pelo menos, voltar para a família, né? Fazer o quê? Aí olha o que aconteceu quando Davi voltou. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande. Tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Estava ruim, né, gente? Ficou pior. O pessoal estava querendo tacar pedra nele, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Vírgula. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Diga comigo, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal, que era a veste do sacerdote. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém. Diga assim, tudo libertarás. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse pouco tempo que nós temos, Senhor, que seja muito o que vamos receber da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale no nosso coração e que o Senhor, nessa manhã, Pai, assim como Davi foi reanimado no Senhor, de uma forma tremenda, espiritual, Senhor, uma forma maravilhosa, Senhor, o Senhor venha nos reanimar em Ti, Senhor, que possamos ter essa postura de coração e aprender com Davi, Senhor, o que é isso, qual o poder que nos está acessível, para que possamos, Pai, numa simples, aparentemente simples oração, uma postura de coração, sermos reanimados no Senhor. Em nome de Jesus, que isso aconteça com cada pessoa aqui, eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, querido.
Irmãos, eu não sei qual é a luta que você está passando nesses dias. Eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado. Eu não sei o que tem acontecido com você, mas Deus sabe. Nós falamos semana passada sobre a palavra Getsemane. Getsemane, lugar da caveira, do Gólgota, aquele lugar ali perto. Eu estive lá, inclusive, acho que foi em 2010, com a Sandra. E esse nome significa, no original, prensa do azeite. E para que uma azeitona possa ser extraído o azeite de uma azeitona, ela precisa ser extremamente prensada. Prensada até que saia o que tem que sair e venha o azeite. Nós vimos que Jesus, aconteceu isso com ele, ele foi tão prensado, a luta era tão grande, a dor, a angústia, que Jesus chegou a suar sangue. Não é verdade? Aqui Davi estava numa situação como poucos já tiveram, ou talvez ninguém aqui nunca passou por isso. Davi, ele já era um homem conhecido, já era um homem renomado, já era um homem que já tinha vencido Golias aqui, já tinha uma trajetória, já tinha sido ungido rei lá atrás, só ungido, mas não ainda consagrado no sentido público. Existia um rei que era Saul, e Saul ficou endemoniado e passou a perseguir Davi, e Davi teve que fugir, e Davi foi para uma caverna de Adulão, nessas fugas, e ali encontrou gente endividada, gente bêbada, a Bíblia fala gente da pior espécie, os fugitivos, os marginais, que literalmente viviam à margem da sociedade por estarem errados, amargurados de espírito, amargurados também diz. E olha que interessante, ali Davi discipulou aquele pessoal, se tornou líder deles, inclusive dos 30 valentes do Davi e dos 3 principais foram gerados nessa caverna. Pessoas que foram leais, que qualquer líder, qualquer general gostaria de ter do seu lado, que dariam a vida por Davi, a ponto dele falar, estou com sede, suspirar, ai, uma aguinha gelada seria bom, né? E a melhor água era de Belém. E o povo inimigo estava lá em Belém, e eles correram com risco da própria vida para trazer uma água para Davi. Um copo d'água. Davi ficou tão impressionado que ele não tomou água, ele jogou e falou, vou derramar isso como libação ao Senhor. Quem sou eu? Vocês foram pegar essa água, eu não pedi nada, eu só suspirei. E vocês foram pegar essa água à custa da sua própria vida. Que tipo de liderado faz isso? Que se importa até com um suspiro do seu líder, num olhar. E essa turma foi tirada da caverna. Então Davi tinha esse grupo com ele, que para o mundo não era nada, mas já era um grande exército. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, você já faz parte de um grande exército. Aí você está pensando assim, mas eu estou endividado, eu estou meio amargurado. Então, mas Deus vai transformar isso aí. Amém? E aí Davi tinha esse grupo com ele, e quando Davi, olha só gente, Davi fugiu, ele encontrou esse grupo e esse grupo passou a segui-lo. Eram os seus discípulos, literalmente, era um grupo grande até. Mas eles não podiam ir lá, porque todo Israel, o exército, queria matar Davi e os seus homens. Aqueles que estavam com Davi, na verdade, queria matar era Davi. Ferir só o líder. Na verdade, o diabo só está interessado no Adão. Que ele faz o Adão pecar, toda a terra é contaminada. O diabo está interessado no líder da célula, porque faz o líder pecar, o líder ficar amargurado, infeliz, a célula vai acabar no futuro. Então, ali Satanás estava interessado, através da vida de Saul, que estava endemoniado, a matar Davi. Sempre interessado em matar alguém que foi chamado para reinar. Não é? Tentaram matar Jesus quando era bebezinho, tentaram matar Moisés. Sempre Satanás tenta destruir e matar o bebê do avivamento. E aí Davi, fugitivo, como eu falei, foi inimigo, o inimigo não quis, voltou, quando ele chegou, ele viu a sua casa. Imagina você agora, chegar em casa, teve uma chuva muito forte ontem, né? Mas nem se compara o que aconteceu aqui, porque a chuva é ruim, estraga tudo realmente. Mas ali foi levada toda a sua família
seus filhos foram sequestrados, a sua mulher, e tacaram fogo em tudo. Quando ele chegou lá, quem estava seguindo Davi ficou meio assim. Eu acho que eu estou numa furada por seguir esse cara. E estava ruim, ficou pior. Davi já desesperado, com a perna da esposa, das esposas, duas, os filhos, tudo levado. Quando ele olhou para o povo com pedra na mão para dar nele, para apedrejar. Mas eu vou dizer uma coisa, se estão te apedrejando, irmão, só atiram pedra em árvore que dá fruto. Quem não dá fruto não incomoda ninguém. Só atiram pedra na mangueira que tem manga. Quem já tentou derrubar a manga aí? Com pedra já? Então, é porque tinha manga, tinha fruto. E Davi ensina um segredo. Eu estou aqui hoje para te falar só de uma coisa, um segredo. Davi chora até não aguentar mais. Alguém tem uma noção do que é isso? Já chorou bastante? Já? Já? É? Davi, imagina a choradeira, gente. Aí vai chorar. Tem nem mais voz. Não tem mais lágrima. Acabou o estoque de lágrima. O corpo pode produzir em período curto de tempo. Acabou a voz. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força para chorar. Que situação que eles estavam. Só que Davi era uma pessoa diferente. Eu quero que você aprenda com ele. Davi não aceitou ficar desse jeito. E você pode não aceitar isso na sua vida, amém? Davi decidiu uma mudança. Quando Davi chegou, e todo mundo, aqueles 40 dias sendo assolado pelo gigante Golias, todo um exército intimidado, passividade mórbida, debaixo de uma intimidação, não conseguiu mais ver o tamanho do seu Deus diante daquele gigante que o ameaçava. Mas Davi chegou e viu diferente. Enxergou diferente. Todo mundo estava chorando, inclusive Davi. De repente, eu imagino que veio aquele insight nele, caiu a ficha. Eu tenho um Deus que pode mudar a minha história. Amém? Eu tenho um Deus que é poderoso para mudar o meu coração. Tem uma hora, irmão, que esse choro tem que acabar. Eu não estou dizendo que você não tem que chorar. O luto vai durar um tempo. Né? O luto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Davi, eu quero que você entenda isso, Davi se reanimou no Senhor. Recobrou o ânimo. Agora, ele recebeu algo de alguém para se reanimar no Senhor aqui? O que vocês acham? Ele recebeu alguma notícia boa para ele se reanimar no Senhor? Recebeu? Não. Mudou as circunstâncias? No mesmo lugar que ele se reanimou no Senhor, ele virava e via tudo queimado. Se fosse hoje, a foto da esposa que se foi, sequestrada, dos filhos. Não teve nada. Eu quero te ensinar um princípio, irmão. Meu irmão e minha irmã. Você pode se ajoelhar diante de Deus. Você pode pedir a Deus, Senhor, eu quero ser reanimado no Senhor. Amém? Isso é algo espiritual. Mas isso só acontece quando você ativa a sua fé. Diga assim, eu vou confiar em Deus. Tudo isso tem a ver com confiança. Na verdade, uma oração para você ser reanimado no Senhor, um ânimo que se foi, estou tão desanimado, pastor, né? Eu estou, esse espírito de desânimo, de timidez, de intimidação, muitas vezes até de covardia, isso é uma guerra espiritual. E você só vai sair desse lugar quando você entrega as suas preocupações a Deus. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Quando nós temos fé para entregar, diga comigo, fé para entregar. Diga, fé para confiar. Isso faz toda a diferença. Não adianta só orar, só clamar. Então, Davi, ele recebeu um novo ânimo. O ânimo é sopro de vida. Quando Deus soprou a Adão, ele fez alma vivente.
alma vivente. E quando Deus vê uma pessoa que se prostra diante dele e pede, Deus, me anima novamente para te servir. Deus, me anima novamente para pregar o teu evangelho no mercado, quando eu for no caixa do banco. Me anima novamente para falar de ti para as pessoas. Quando você pede isso, preste atenção. Você está saindo dos seus próprios problemas e pedindo para você ter um novo ânimo. Então, um novo ânimo no Senhor, ser reanimado, na verdade, é você deixar você mesmo. Você deixar os seus problemas. Um novo ânimo, porque a gente pensa assim, não, eu preciso ser animado, mas animado para quê? Aí você fala, não, para resolver o meu problema. Aí você vai enfrentar o seu próprio problema e você está diante do problema e o problema te intimida novamente. Então, quando você se reanima no Senhor, você recebe um novo ânimo. Davi tem um segredo aqui, que está lá no versículo 7. Olha só. Primeira coisa que Davi fez depois de se reanimar no Senhor. Davi se reanimou no Senhor, ele foi no sacerdote e disse o seguinte para o sacerdote: traze-me aqui a estola sacerdotal. Por que Davi fez isso? Você sabe o que é uma estola sacerdotal? É a veste do sacerdote. E Davi, ele tinha um coração para reinar, um coração para ajudar o próximo, um coração para vencer as batalhas. Então, ali Davi se colocou na posição novamente, que Deus tinha chamado, e pediu a estola sacerdotal. Abre comigo em Êxodo 28, por favor. Êxodo capítulo 28. A gente pode ler o 9 até o 12. São as vestes do sacerdote. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, conforme lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com o nome dos filhos de Israel, engastadas, é difícil de falar, ao redor de ouro as fará. E as porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro. Aí ele continua. Aí, pula para o versículo 29. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Amém? Ele carregava o nome dos seus, as 12 tribos, ele carregava gravada numa pedra, diga assim, pedra no ombro. Uma pedra tinha os 6 nomes das 6 tribos de Israel gravado, e no outro ombro tinha as 6 pedras. Depois tinha uma argola, tinha um sobrepelisco que vinha para o coração, e tinha uma pedra em fileiras assim, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e tinha, a Bíblia diz que é pedra preciosa, e cada pedra preciosa significava uma tribo. Olha que interessante. E Arão, o sacerdote, carregava no coração as tribos de Israel. Isso é muito forte. Irmãos, isso aí tem tudo a ver com o que a nossa igreja vive aqui. Então, quem era o sacerdote naquela época? O sacerdote era alguém usado como mediador entre Deus e o homem. Mas qual é a vontade de Deus? É que todos nós sejamos sacerdotes. A Bíblia diz que ele nos constituiu o quê? Rei e sacerdote. Nós temos um ministério profético. Somos reis, profetas e sacerdotes. Todos. Esse sempre foi o sonho de Deus. Mas
o povo não queria. O povo queria delegar o buscar a Deus, o ler a Bíblia, no caso, o cânon sagrado, o Velho Testamento, só para os levitas, para servir a Deus, os filhos de Arão, para Moisés, mas nunca foi desejo de Deus. Então, quando Davi, ele se ora e se reanima no Senhor, por que Deus deu esse novo ânimo para ele? Porque ele tinha uma obra para fazer. Amém? Diga para o seu irmão, você tem uma obra para fazer. Davi não foi simplesmente, orou, e ele falou, e agora? Como é que está a minha vida? Aí ele olhou para a casa dele, queimada, a esposa levada, olhou para a vida ministerial dele, eu vou ser rei, fui ungido rei lá atrás, nunca tive tão distante disso na minha vida. Estão me perseguindo, tem perseguidores, tem gente que quer me matar. E Davi não podia mais olhar para isso, porque ele já havia entregue esses problemas para Deus. Jesus disse que nós devemos estar livres da orgia das preocupações desse mundo. Tende cuidado para que essas coisas não encham seu coração. E quando vier o Senhor, Jesus, ele disse, quando o Senhor vier, isso não seja um laço para a sua vida. Diga comigo, livre das preocupações. Aí, olha só, se eu focar os meus problemas, meus preocupações, o que acontece com ele, gente? Vai crescer. Tudo que você contempla cresce. Quer ver o negócio? O irmão nunca teve carro. Aí ele ganhou um dinheirinho, aí ele vai comprar um carro. Aí ele escolheu um tipo de carro. Sei lá, qualquer carro. Vamos que seja um Fiat Palio. Aí ele olha o modelo. Aí, antes ele nunca viu o Fiat Palio na rua, passava para ele era nada. Agora todo Fiat Palio que passa, ele fica, ia lá, acho que o meu pode ser aquele, ia lá amor, ia lá, e azul como a gente quer. E parece que passa milhões de Fiat Palio na frente dele, não é assim, gente? É assim. É assim. Porque tudo que você contempla, cresce na sua vida. Os seus problemas crescem. Então, Deus sabe que se você ficar chorando pela sua vida o tempo todo, se lamentando, muitas coisas não vão acontecer na sua vida. E você, isso é mais forte ainda, não me entenda mal, você adora aquilo que você contempla. Pessoas que falam assim, não, eu vejo novela, mas é só para ver como é que é a imundície, mas não tem problema não, não faz mal nenhum para mim, não. Você vai se tornar aquilo que você contempla, aquilo que você foca. Tanto que os demônios sabem muito bem disso, que Paulo diz que o que está por trás de uma imagem, que a pessoa se ajoelha e fica lá uma hora. A Bíblia diz isso, que quem está por trás dessas imagens são demônios. As imagens que representam, muitas vezes, homens que foram homens de Deus, santos, como você, como eu, amém? Diga para o teu irmão, você é muito santo. Aleluia. Amém. É verdade, essa é a sua realidade, você pode não estar vivendo isso agora, mas é o que Deus... E aí o Davi pega aquela estola sacerdotal. Davi, ele era tão doidão nesse ponto, gente, que Davi chegou, vamos lá, 2 Samuel, vamos lá, para a gente poder compor aqui o que eu quero dizer. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz aqui. Então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava, ele chorava com todas as suas forças, mas ele também dançava.
2 Samuel 6. Ah, perdão, eu falei 14, né? Que eu li antes. Depois você lê em casa o restante, né? 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Diga assim, Davi fazia tudo com todo o coração. A primeira mensagem desse ano que eu preguei foi de todo o coração. Esse era o segredo de Davi. Até para chorar, era todo o coração. Para dançar, você imagina o cara dançando ali, né? Ele, até a Maíra, que é professora de dança, aliás, acharam a Maíra, né? Que no inglês ali estava procurando, estava do meu lado. Não ia conseguir, porque Davi era um cara que dançava mesmo. E a Bíblia diz, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, isso é um segredo. E a Bíblia diz o seguinte: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Como é que é alguém dançar com todas as suas forças? Quem quer fazer aqui um teatrinho? Eu não sei. Como é que deve ser? Rodopiano. Gisele quer dançar com todas as suas forças? Espera aí, ninguém vai pagar esse mical aqui não, espera aí. Aqui, ó. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e o som de trombetas. Você sabe que a esposa dele, logo no versículo seguinte, despreza ele. Esse é outro assunto, né? Isso é para casais, né? Não despreze o seu marido, viu? Porque às vezes o marido faz uma loucura. Você compra um brinquedo para o seu filho, o seu marido quer brincar com o filho. O homem adora brinquedo, né? O homem é meio infantil nessa hora. Mas Davi estava lá. Sabe o que Davi fez? Presta atenção. Davi tirou a roupa de rei. Muitas vezes a gente tem que tirar nossas vestes de discipulador, de pastor, de supervisor de célula. Ele tirou a roupa e colocou a veste de sacerdote. Amém? É isso que eu quero te encorajar. Às vezes as vestes da reputação estão te prendendo. E Davi tirou e botou a roupa, ele botou a veste. Teoricamente ele não era um sacerdote, mas ele era. Por isso que eu falo que Davi era doidão, né? Davi, ele profetizou, ele se vestiu como sacerdote, ele era livre, ele comeu das ofertas quando estava com fome. Davi, ele não vivia por religiosidade, ele vivia por princípios, ele conhecia o coração de Deus. E aqui, ele dançou com todas as suas forças. Então você vê que Davi, ele vestiu a estola. Você sabe como é que é a estola sacerdotal? Ela tinha gravado o nome das tribos. Você sabe que Israel é uma pessoa só, né? Jacó, não é? Que Deus mudou o nome. Davi vestiu a estola sacerdotal. O sacerdote, ele está aqui. Tá certo? O sacerdote orou, chorou, orou, ficou de pé. O sacerdote olhou para um lado, o que ele vê? Discípulos, os filhos. Olhou para o outro, discípulos, os filhos. Olhou para baixo, toda a igreja aqui, né? As 12 tribos simbolizando a igreja. Essa é a estola sacerdotal. E Davi, quando ele se animou no Senhor, ele pegou a estola sacerdotal. Ele sabia que aquela veste representava um sacerdócio pelo povo. Em vez dele olhar para ele, ele orou ao Senhor. Então o que Davi fez, gente? A mensagem é muito simples, eu não posso me estender não. Eu vou já terminar. Davi fez o seguinte, Davi, ele... O que Davi fez? Davi se revestiu, pegou a estola sacerdotal, então ele carregava pedra no ombro, diga pedra no ombro. Fala para o teu irmão, tu vai carregar umas pedras nesse ombro aí. Você já carregou alguém no ombro, irmão? Sabe o que eu estou falando? Pesa, não pesa? É um jugo. Jesus disse, meu jugo é suave, mas aquele que quiser me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Botou a cruz aonde? No ombro. Você vai crescer quando você deixar a cruz de Cristo, quando você negar a sua vontade para você ajudar o próximo. Amém? Você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro, olhou para baixo, olhou para cima, tem escrito santidade. Olhei para cima, vi Deus, me reanimei no Senhor.
boto a minha estola sacerdotal, eu olho para baixo, está a igreja, eu olho para cá, discípulo, olho para cá, discípulo, eu vou servir ao outro, o sacerdote ele está lá para interceder pelo outro. Então Jesus carregou essa cruz aonde, gente? No ombro. Carregar uma pessoa no ombro, às vezes a pessoa dá trabalho, a pessoa está com luta, está com problema, mas você está carregando ela no ombro, amém? Diga para o teu irmão, obrigado pelo teu ombro. Diga assim, sacerdote carrega os discípulos no ombro e no coração. E todos eles sabiam disso, aquela veste era para isso. Tinha até uma foto aí, né, Adonai? Não sei se a gente consegue colocar agora, será? Tem no Google, mostra lá, você bota veste sacerdotal. Eu acabei esquecendo isso. Então, interessante que aqui no peito ele tinha 12 pedras preciosas no peito. E cada uma pedra preciosa era diferente da outra. Diga para o teu irmão, eu não sou igual a você, mas você é precioso. Amém? Agora, quem não quer carregar o irmão no ombro, pode dar de ombro. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta para você. Aonde está a pessoa que estava na sua célula? Deus chegou para Caim, porque onde está o seu irmão? Eu não sei. Deus chegou para Caim e perguntou, Caim, aonde está o seu irmão? Aonde está o seu irmão? Aí Caim fez o quê? Não tem nada no meu ombro mesmo. No meu ombro que não está. Nem me importo. Aí cantou aquela musiquinha, tô nem aí, tô nem aí. Foi ou não foi? E o pior, às vezes nós não matamos nosso irmão, mas não queremos saber como o irmão está. Às vezes, nós, como líderes, matamos o nosso irmão. Caim matou Abel. Caim matou Abel. Foi ou não foi? E foi o maior motivo para ele dizer, não sei. Irmão, aquela pessoa da sua célula, não, ele disse que não está mais a fim de ir, mas eu não sei se é bem isso não, então não sei. A gente precisa entrar no mérito, amém? Do que está acontecendo com o seu irmão. Olha para o seu irmão agora e diga, o que está acontecendo com o seu irmão? A gente dá o dinheiro, a oferta, dá a boca para louvar, não é? A gente dá a oferta, dá a boca para louvar, a gente adora o Senhor, a gente dá nossos olhos, não, isso eu não posso olhar, porque isso aqui não é santo e tal. A gente dá os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, mas muitas vezes não queremos dar o nosso ombro para ajudar o irmão, não queremos dar o nosso ombro. Será que daqui por diante Deus pode contar com o seu ombro? Será? Quero não, pastor. Não, é muito pesado. O jugo de Deus, ele é suave. E Davi pegou aquelas vestes sacerdotal e ele sabia que Deus estava reanimando ele para uma obra, para um propósito, Então, não dá para a gente fingir que não está vendo o que está acontecendo com o nosso irmão. Amém? Sabe por quê? O nome dos nossos irmãos são gravados, lapidados. Diga assim, está gravado, não tem como apagar. E hoje a gente tem vivido assim uma indiferença muitas vezes. Procurar saber, né? Essa palavra não é para te acusar não, Agora, também tinha um cinto que segurava a estola sacerdotal. Esse cinto era para que a estola não caísse. E pode ventar, mas o cinto segura, amém? Pode balançar, mas o cinto segura aquela estola sacerdotal, porque sacerdote não pode tirar a estola sacerdotal. E Davi precisou pegar. A primeira coisa que Davi fez, ele pegou a estola sacerdotal. O vento da intimidação não pode, balançou. Olha só, Elias foi intimidado, mas ele ouviu de Deus, sai da caverna, volta, que você tem trabalho para fazer ainda. Tem muita coisa para Deus te usar ainda, amém?
e ele foi ungir Jeú rei, ungiu Eliseu em seu lugar. Ele teve trabalho. Timóteo estava ali paradão, com dom amortecido, intimidado. Tinha tirado talvez a estola sacerdotal. E Paulo falou: Timóteo, reaviva o dom, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então o que Deus faz com Davi? Reanima Davi. Davi faz o que? Ele vai orar, consulta a Deus, esse é o processo, com coragem, e se posiciona para recuperar tudo o que foi perdido. Amém? Você tem coragem de fazer essa oração? Pastor, já estou devendo mais de 40 mil reais. Eu já perdi a conta de quem eu devo. Você tem que enfrentar as situações na sua vida, amém? Senhor, por onde eu vou começar? Consulta o Senhor. Senhor, tem uma pessoa que não gosta de mim, está magoada comigo. E eu sei, então você pode ir lá falar com ela? Por onde você vai começar? Consulta a Deus. Aonde você vai começar? Davi, ele avança contra o inimigo. E olha que interessante, Davi, enquanto ele estava olhando para o que o inimigo estava fazendo na vida dele, ele viu o líder dele perseguindo ele, querendo matar, Saul. Ele viu os inimigos rejeitando. Ele viu o sequestro da sua família. Enquanto ele só chorava, nada aconteceu. Quando ele se reanimou no Senhor, sabe o que começou a acontecer? Olha para a sua Bíblia aí, vamos paginar ela aqui um pouquinho. Olha só. Vamos voltar para onde a gente estava? 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Davi consulta Deus. Deus fala: vai, age, não fica parado, sai desse lugar. Primeiro você ora. Segundo, você pega a estola sacerdotal. Você se alinha com o seu ministério sacerdotal, de ajudar os outros. Se identifica com a sua igreja. Depois, você vai atrás do que foi perdido. Aí, olha só, Davi derrota os inimigos, com aqueles poucos que estavam ali. Quem era o Saul? Aquele que queria matar Davi. Saul morre, Davi não se levantou contra Saul, não precisou fazer nada. Quando a gente está alinhado com o propósito de Deus, as coisas acontecem naturalmente, amém? E Davi viu que Saul morreu, ele não ficou feliz com a morte de Saul, ele lamentou a morte de Saul, e depois Davi foi aclamado rei. Rei é o propósito de Deus na vida, na sua vida. Ser rei foi o propósito que foi cumprido na vida de Davi. Então, irmãos, qual é o seu propósito? Você nasceu para reinar, amém? Você está reinando na sua vida? Você está reinando na sua área afetiva, na vida financeira? Você tem obtido vitória? Nós lemos ali, Jesus falou: você quer subir? Você quer andar comigo? Quem quer andar com Jesus aí? Amém? Você sabe que o lugar espiritual que ele nos conquistou, nós falamos semanas passadas, é juntamente com ele e acima, nos lugares espirituais, acima de Satanás. Então, se você quer andar com ele, você vai ter que fazer algumas coisas aqui. Então, assim, Davi foi aclamado rei, e ali ele começou a cumprir o propósito na vida dele. Então, Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E o que Pedro falou para ele? Na terceira: Senhor, tu sabes. Qual foi a resposta de Jesus para Davi? Quem lembra? Então, para Pedro, ai meu Deus, estou com Davi na cabeça, para Pedro, desculpa, perdão. Pedro negou Jesus 3 vezes, e 3 vezes Jesus perguntou para ele: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Na terceira, que Pedro disse: Senhor, tu sabes. Qual foi a resposta que Jesus deu para Pedro? Pega a tua estola sacerdotal. Olha para as tribos. Coloca de novo no teu coração os discípulos. Amém? Mesma coisa que Davi aqui. Davi pegou a estola sacerdotal. Que é um sacerdote, gente? Porque eu quero que você entenda. O sacerdote, o profeta, é aquele que ouve de Deus e leva para o povo. O sacerdote é o processo inverso. É aquele que representa o povo, ouve do povo e leva a Deus. É alguém que chora pela dor do outro. É alguém que se identifica com a vida do outro. É alguém que está carregando o outro no ombro. É alguém que olha para cá e vê os irmãos
vê para cá e vê os irmãos, olha para baixo, os irmãos estão no coração, olha para cima e se reanima em Deus. Não tem como, irmão, você separar essas coisas. Se você vai ser reanimado em Deus, de verdade, porque você pode ser reanimado, sabe o quê? Num cinema hoje à noite. Vou ao cinema, fiquei feliz, numa festinha. Você pode ser reanimado com um carro novo, não dá um negócio legal quando compra um carro novo, não é? Até bateu, ou então até o carro fica todo sujo, na lama, alguma coisa. Sapato novo, não dá um negócio legal? Mas isso não é se reanimar em Deus. Eu estou falando de outra coisa. Davi, ele se reanima em Deus, pega a história sacerdotal e se identifica com o verdadeiro amor, porque amar a Deus é cuidar de vidas. Amém? Amar a Deus é vestir essa estola sacerdotal. E eu quero profetizar na sua vida hoje, que a gente vai orar e você vai ser reanimado no Senhor, amém? Mas para que você vai ser reanimado no Senhor? Por que muitos não são reanimados no Senhor? Por causa da motivação do coração. Para que Deus precisa te animar? Pensa só. Para que Deus precisa te animar? Só para você ficar animadinho? Nesse mundo mal, que jaz no maligno, Deus precisa te animar para quê? Com certeza você vai resgatar tudo aquilo que Satanás roubou de você. Amém? Vai resgatar, vai restituir. No final das contas, Davi restituiu tudo que foi perdido. A Bíblia fala, tudinho. E ele se tornou rei e os problemas que levantaram contra ele desapareceram. Agora, ele não focou mais no problema. Ele focou em defender o povo de Deus. E esse é o segredo para a sua vida. Amém, irmãos? Queria chamar os músicos aqui. Vem cá, rapidamente. Os músicos.